Estamos ao vivo? Estamos ao vivo! Bom dia, boa tarde, boa noite a você, nossa audiência fiel, que sentiu tanta falta da CultivaCast nas últimas semanas. Estamos de volta para essa edição extraordinária, edição Pocket, para atender a você que enviou tantos e-mails, tantas mensagens para nós. Um grande abraço ao pessoal lá do Ceará, do Trem Bala, que falou da Cultivacas lá. Grande abraço ao Homem Mal, grande abraço ao Trem Bala, Trem Bala, Trem Bala, Trem Bala. E essa edição Pocket de hoje é para falar especificamente de um assunto que não dá para passar batido. A final da Libertadores. Qual seja? Teremos nesse final de semana Flamengo e Palmeiras em Montevidéu, no velho estádio Centenário. Por isso, os especialistas se reuniram para debater esse assunto em específico. Convido aqui, então, todos os nossos especialistas. Vou começar com ele, o que criou tudo isso, o responsável pela existência deste programa noturno, sem lei. Phil, boa noite. O coração está em contagem regressiva? Cara, eu tô muito ansioso. Muito ansioso. Eu tô contando as horas já, porque eu tô no mesmo ritmo de 2019, cara. Tô só aguardando o sábado pra poder pirar, seja com resultado positivo ou negativo. Mas vai dar tudo certo. Muito bem. Vai dar tudo certo. Sempre dá certo. Pode confiar. E falando em dar certo, vou falar com o seu oponente nesse próximo final de semana. Olha lá a Arena Alviverde ao fundo. Humberto, o coração está em ordem, mesmo com essa camisa do Merciful Fate? Boa noite. Não está em ordem. Não está em ordem, eu estou me dopando faz pelo menos uns 3 dias, mas eu tô calmo, eu tô bem, eu acho, parece, talvez, não sei, acho que não, mas tudo bem, eu vou ficar bem, tomara. Como diz o filósofo Ozzy Osbourne, aproveitem a juventude para beber e para se drogar, porque eu não tenho mais idade para isso. Vou falar agora com outros especialistas que não estão envolvidos diretamente, mas que, na condição de profundos conhecedores do esporte bretão, vão ter as suas análises aqui também. Eu começo com o nosso carvoeiro favorito, Comelli. Você que está com as montanhas Santa Catarina ao fundo, tudo bem com você? Boa noite, galera, tudo bem? Tô acompanhando aí, tô só pelas brigas aí na final da Libertadores. Que maravilha, que maravilha. Esse é o Jimmy London, carvoeiro. E não podia faltar também o nosso menino Jungle Boy, direto dos cipós, direto da boca do jacaré. Fala, Fernando, tudo bem com você? Muito boa noite, gente. Vamos falar desse encontro que promete muitas canelites do Gabigol, né? Vai ser um jogo, vamos falar dessa peleja legal aí. Final de Libertadores, por mais que faça tempo que eu não saiba o que é isso, é sempre legal de ver. Menos ano passado. Muito bem. Essa edição POC, essa edição especial é para tratar especificamente de Libertadores. E eu gostaria de lembrar aos senhores que a final será realizada entre 2 dos 3 melhores times do país. Podemos separar os 3 melhores, Atlético, Flamengo e Palmeiras. E desses 3, 2 confirmaram as expectativas e chegaram à final. E eles vêm, desde que garantiram a vaga na final, alternando bons e maus momentos. Há cerca de 3 semanas, o Flamengo estava em alta e o Palmeiras estava em baixa. Há 2 semanas, o Palmeiras estava em alta e o Flamengo estava em baixa. Agora parece que inverteu novamente. Que o Flamengo está em alta e que o Palmeiras está em baixa. Dá para chegar a alguma conclusão? Eu deixo a palavra para quem quiser falar primeiro. Levanta a mão.
põe o dedo aqui, que já vai fechar. Eu acho que essa questão de momento. Questão de momento é uma coisa muito emblemática de como o futebol brasileiro talvez numa situação de imediatismo exagerado, ou também de que a gente não produz mais um campeonato de tão vistoso, sabe? E que parece que se exige demais de uma vitória, de uma derrota, sabe? De uma situação de que, por exemplo, você vê o Flamengo até outro dia era um time que você pegava e você conseguia enxergar pouca coisa, tipo, falha, sabe? Você via, tipo, os reservas de luxo ali entrando e dando conta do recado e tudo mais, e o Palmeiras se arrastando. Que era aquela coisa que usando a gordura que adquiriu bem no começo do campeonato para se manter lá no topo, né? Daí você vira a chavinha. E aí parece que tudo começa a dar errado pro Flamengo, ninguém mais serve, sabe? E já o Palmeiras ali vai devagarzinho, parece que vamos resolver ganhar alguns jogos aqui e pronto. A chave muda de novo, aí o Flamengo volta a ter um pouco de padrão, sabe? Daí o negócio se inverte novamente, já bem mais perto da final. Então, tipo, é mais uma questão de como o nosso campeonato brasileiro é tão pobre, tecnicamente, que você vê, tipo, o Galo é o time que só tá lá no topo ali, porque é o time que menos errou. É o time que menos perdeu a jogador titular, menos teve, tipo, alteração do time titular. Então, assim, é uma coisa mais pobreza mesmo do Campeonato Brasileiro. Eu, assim, tirando aí acho que a gente pode esquecer o que já foi acontecido já aconteceu no Campeonato Brasileiro, porque é outro clima. O Palmeiras jogou outra Libertadores, o Flamengo jogou outras Libertadores, em termos de comparação com a Copa do Brasil, com outros campeonatos. Outro clima. Eu acho que daí quem começar o jogo com mais vontade, eu acho que define o resultado. E eu não digo isso que é só naquela questão ofensiva, eu estou dizendo também na questão defensiva, porque o Palmeiras ele é mais forte defensivamente. Se o Palmeiras consegue armar aquele ferrolho, não vou nem dizer um ferrolho, mas assim, dá menos espaço para o Flamengo não se criar, principalmente pelos lados do campo, eu acho que dá jogão. Humberto, o técnico do Palmeiras fala que ataques ganham jogos, defesas ganham campeonatos. O que vai prevalecer, na sua opinião, nesse final de semana? Primeiro, sobre a primeira pergunta e o momento, o Palmeiras perdeu os últimos 3 jogos do ano passado antes de disputar o jogo com o Santos e ganhou a Libertadores. Então, o momento fala alguma coisa até a página 2, é bem relativo. Segundo, mesmo a defesa do Palmeiras esse ano, ela está bem menos eficiente do que ela foi o ano passado. Eu acho que o Palmeiras talvez até esteja mais equilibrado que o ano passado, no sentido de que o ano passado o time era totalmente baseado numa defesa forte, que foi forte, e hoje talvez seja um pouquinho há um certo equilíbrio. Está pior, na verdade, porque o time piorou um pouco, mesmo com o Dudu, que eu acho que talvez o Dudu tenha sido o lance de meio que equilibrar a defesa com o ataque, os dois não pendendo só para um lado ou para o outro. Eu acho que, mas, enfim, com relação ao momento, acho que não tem nada a ver. E com relação a esse lance de defesa e ataque, também o Fernando falou quem começar melhor. Não sei, porque, por exemplo, o jogo da Supercopa
foi meio que uma roleta russa. O Flamengo começou melhor, o Palmeiras e dominou o Palmeiras, fez os gols, o Palmeiras jogou melhor e conseguiu empatar o jogo. O jogo foi realmente uma roleta russa. Então, tipo, os dois times mudaram bastante, técnico e alguns jogadores, enfim, alguns, no caso do Flamengo, por exemplo, você tem o Arão, que era zagueiro na época e agora voltou para a volância, mas eu acho que é muito aberto, cara. Eu acho que tá, tipo, se eu fosse falar hoje, sem contar esse negócio de momento e olhando os times, eu acho que dá uns 60-40 para o Flamengo e assim, talvez chutando alto, tá? É a minha opinião. Mesmo esse lance de ataque e defesa, o Flamengo ataca melhor, o Palmeiras defende melhor, eu acho que na hora isso não vai valer muito a pena. Vai ser, eu acho que vai ter uma componente emocional aí também bastante pesada. Quem quer falar? Por favor. Fio. Eu concordo com o que o Humberto falou. Eu acho que vai ser uma roleta russa mesmo, de fato, esse jogo. Porque o Flamengo está dependendo muito da recuperação dos seus principais jogadores. O BH foi baleado para o Uruguai. O Arrascaeta está voltando agora. O Pedro, que é o nosso reserva imediato, também teve 15 minutos de jogo contra o... Esqueci contra quem agora? Foi, cara? Eu tô tão focado no Palmeiras que eu esqueci o último jogo, mas enfim. Só sei que foi 2-2. O Grêmio. Que ele jogou. E assim, eu acho que a principal diferença pro time do Flamengo que jogou contra o Palmeiras nessa decisão dessa Supercopa com o Flamengo hoje depende muito da individualidade dos seus jogadores. Se o Bruno Henrique tiver num dia bom, se o Gabigol tiver num dia bom, essa porcentagem aí que o Humberto falou de 60-40, eu acho que vira uns 70-30 se você tiver as principais peças num dia bom, entendeu? Porque o Flamengo hoje ele está muito baseado na questão individual dos jogadores, seja na zaga, no meio campo e no ataque. O Michael, que foi uma tremenda surpresa, né? Ele segurou a barra desde que o Renato Gaúcho chegou praticamente. Tanto que ele virou até artilheiro do campeonato, ninguém esperava isso, né, do Campeonato Brasileiro. Então, se não fosse o Michael fazendo e acontecendo nesses últimos jogos, com certeza o Flamengo teria tido mais tropeços. Então eu acho que o Palmeiras, apesar de ter tido os resultados negativos agora, é porque eu acompanhei também, o Abel estava testando jogadores. Mas nesse período, eu acho que ele recuperou outros. Um caso, na minha opinião, que é o Gustavo Scarpa, que é um dos principais assistentes do Campeonato Brasileiro, né? Então é sempre perigoso. E ainda tem o Rafael Veiga, que está numa fase muito boa. Então, eu acho que realmente vai ser um excelente jogo. Eu acho que vai ser um jogo muito bom, com cada equipe dando o que tem de melhor. A minha visão referente a esse jogo aí, a visão de espectador, né, de não torço para nenhum dos dois times e tal, que os dois times fizeram até agora pode desconsiderar, cara. Final de campeonato sul-americano em jogo único, fora de casa para os dois times, com os dois técnicos que pouparam jogadores nas últimas 2 rodadas, cara, 90 minutos ali que os dois times vão dar o máximo, e não importa se tá cansado, se não tá, se o time tá entrosado, se não tá. É final de Libertadores, cara. Acho que tudo que fizeram até agora pode desconsiderar. A gente não tem nem como prever o que vai acontecer. Para mim está em aberto e sem favoritos. Não posso te dizer que um time é mais favorito que o outro. Eu tendo a acompanhar a sua opinião.
É um campeonato à parte. É um outro campeonato, jogo único. Exatamente. Geraldo. É o que a gente sempre viu em campeonatos com mata-mata, que o primeiro pega o oitavo colocado e muitas das vezes o oitavo colocado vai e elimina o primeiro. Então o time que foi o melhor durante o campeonato inteiro, chega na hora do vamos ver, às vezes não rola. Cada jogo é uma partida diferente, cara. Depende do dia. Isso já aconteceu, inclusive, com o time da Baixada aqui também. Exatamente. Geraldo, você está apto a falar aí das profundezas do Oceano Atlântico? Será que eu consigo agora? Consegue. Será que vai? Consegue. Rapaz, estamos te ouvindo Caraca, perfeitamente. Agora sim. Dom Herald. Caraca, Herald. boa noite. Paga pra ver a final da Libertadores, bicho. Agora sim. Pô, boa noite, Douglas. Boa noite, Phil. Boa noite, Comélio. Boa noite, Uns. Boa noite, Índio. Boa noite, galera. Caraca, hoje foi um papo para conseguir entrar, hein? Rapaz, eu consegui entrar pela versão web aqui do negócio. Então, esse jogo aí eu vou aproveitar hoje, né? Talvez hoje à noite seja o último dia que eu consiga dormir antes do jogo, né? É fácil, não. Assim, eu tenho medo, porque do mesmo modo, acredito, eu acho que muita coisa, eu acho que o Palmeiras está escondendo muita coisa. O Flamengo, eu acho que se jogar o que sabe, pode ganhar, mas aí depende como vai voltar, por exemplo, o Arrascaeta, que para mim é meio time, Flamengo, é tipo o cérebro do time, e assim, vamos ver. O Flamengo chegou com muitos, não vou dizer desfalques, muitos jogadores aí que tiveram aí fisicamente, alguns se arrastando até o final dessa temporada, e como é um jogo de 120 minutos, podendo chegar a 120 minutos, eu acho que quanto mais esse jogo se arrastar para o final, mais perigoso fica para a gente. Mas se fizer como a gente tem feito em alguns jogos, né? Não vou contar o de terça, porque de terça. Bom, terça-feira a gente fez os gols no segundo tempo, mas se a gente fizer o que a gente tem feito em alguns jogos que a gente ganhou, fazendo gols no primeiro tempo, e aí alguém poderia aproveitar e invadir o campo e levar embora o técnico antes que ele comece a entupir o time de volante e zagueiro, aí eu acho que a gente tem chance. Mas se deixar o Renato com 2-0, tirar atacante para botar zagueiro, tirar a ponta para botar volante, aí a coisa começa a ficar perigosa. E a gente sabe que tem capacidade para isso, né? Aproveitando que hoje é uma edição pocket, que nós temos um determinado horário, porque o satélite pode cair, eu vou substituir a parte dos palpites por duas enquetes. A primeira, eu gostaria de saber se o Abel é tão mais técnico que o Renato assim, e se isso pode determinar a final, o resultado final. E claro, a segunda enquete, vamos para a primeira enquete primeiro. Vou começar com Comeli. Quem é mais técnico, Abel ou Renato, na sua opinião? A minha opinião é que os dois são do mesmo nível. A gente vê os dois técnicos fazendo coisa que a gente não entende, e os torcedores dos times não entendem. As justificativas também, quando eles dão nas coletivas, a gente também não entende. Eles estão num nível parecido, sim. São técnicos, eu diria que de mesmo nível. No mesmo nível, um não se sobressai em relação ao outro, então. Fernando, você acha a mesma coisa? Eu acho que eles são do mediano para um pouquinho baixo ali. Mas estão meio Mas no um se destaca mesmo... mais do outro, ou não? Eu vou dizer que o Abel,
Acho que pelo tempo de trabalho e por ele ainda conseguir tirar alguma coisa da cartola e tudo mais, ele ser um cara um pouco mais, eu não vou dizer que assim, você vai tratar o Abel como um cara mais tático e o Renato como mais motivador, né? O Renato não é mais aquele cara de mexer no brilho, entendeu? Que ele, tipo assim, ele parece que ele realizou o sonho dele de treinar o time de 200 milhões e tá usando isso como se fosse a Master League, tá ligado? Tá jogando ali no default e, tipo, sei lá, se o Andréas Pereira resolver jogar, joia. Se o Bruno Henrique resolver jogar, pô, melhor ainda, sabe? E grande elenco. Já o Palmeiras não, o Palmeiras ainda, tipo, você ainda vê que quando o Abel ele consegue jogar com determinadas peças, é um time dificílimo de jogar. Principalmente quando vai para deixar a bola pro adversário e sai naquele contra-ataque. Então, acho que assim, o Abel, em termos de trabalho, assim, que logicamente não dá para gente mensurar tanto por causa de tempo, mas eu acho que mais de concisão, eu acho que o Abel ele é mais técnico que o Renato Gaúcho nesse momento. Mas, assim, tipo, se tratando de pobreza do futebol brasileiro, eu acho que eles estão ali naquele nível do médio pro baixo. Eles estão ali no... Eu acho que eu vou dar ali uma leve vantagem pro Abel por causa da parte do trabalho mesmo. Fio. Eu concordo com as duas análises. Para mim, eles são bem semelhantes. Eu só acho que o Abel é mais técnico porque ele tem uma proposta fiel de jogo e ele sempre fez isso. Seja no Braga, seja no PAOK, sempre foi a questão do jogo reativo, velocidade nas pontas. Então, você vê o Palmeiras muito melhor postado taticamente, entendeu? O Flamengo depende muito da individualidade dos jogadores. Foi assim com o Renato Gaúcho no Grêmio, na época que o Luan estava voando, com o Cebolinha, entendeu? Então, o Renato Gaúcho é o motivador, é o cara da galera, é o ex-jogador e tal, parceiro dos caras, mas taticamente, ele é pobre taticamente. E eu acho que ele já foi a experiência dele, valeu. Se ganhar, beleza, valeu, tchau. Se perder também, tchau. Por mim, acabando o jogo da Libertadores, meu irmão, tchau, no vestiário. Mesmo campeão. Mesmo campeão. Porra. Humberto. Eu acho, tipo assim, eu concordo com a geral aí. A diferença do Abel talvez seja, e do Palmeiras, é que o Palmeiras joga com convicção. É isso que o Fio falou. O Abel tem convicção de que o jogo do time tem que ser daquele jeito e o Palmeiras raramente abandona o estilo de jogo que joga. É bonito? Nem sempre. Aliás, quase nunca. Funciona? Razoavelmente. É funcional. É funcional. Talvez montando um elenco um pouco mais direcionado para o que ele quer fazer, talvez seja bem funcional. O Renato, para mim, cara, a gente já fez umas lives aqui, a galera estava renatizada e eu entendo a época do 5-1 lá e tal, mas eu não vou dizer que ele seja um mero entregador de coletes, não é isso. Mas eu não acho que ele seja... Teve gente falando do Renato na seleção brasileira, cara. Trocar o Renato pelo Tite, trocar o Tite pelo Renato, seria uma coisa bem, bem maluca, assim, na minha opinião. Eu acho que o pessoal do Flamengo adoraria, mas... enfim... mas a torcida do Flamengo provavelmente gostaria muito, mas eu acho bem maluco, porque o Renato ele é um técnico, ele fez
ótimos trabalhos no que tange a pegar elencos com boas peças, mas ligeiramente desacreditados, e levar. Ele pegou Fluminense, ele pegou Bahia, ele pegou o Grêmio. Então, vários times ele fez bons trabalhos, mas não era uma coisa tática. Para não me estender muito, teve um gol do Palmeiras que foi um golaço. Qual foi o jogo? Que o Rafael Veiga faz tipo, uma jogada bonita que o Rony sai e leva o zagueiro. E, assim, para resumir, o Abel foi para a coletiva e ele descreveu a jogada, tipo assim, vocês não prestaram atenção, vocês só prestaram atenção que o gol foi bonito, mas ele falou, porque o meu jogador da ponta levou e tirou um zagueiro de dentro da área, e quando esse zagueiro ficou fora, o Gustavo Scarpa conseguiu fazer a assistência, e o Rafael Veiga entrou e bateu a bola de frente para o gol praticamente sozinho. Então, assim, essa é uma diferença que o Renato talvez não tenha enxergar esse jogo. Mas, no fim das contas, o Abel é um tiquinho melhor, mas também não sobressai muito, não. Não é muito... Geraldo, qual dos dois professores pode vir se destacar na final? Rapaz, é que assim, o Abel Ferreira, ele é o cara que mais próximo, é o cara que mais se assemelha ao que podemos chamar de técnico de futebol. Porque o Renato, ele é um animador de vestiário. O lance dele é o papo, é o boleirês, não é a parte tática. A parte tática quem lida mais ou menos aí é o tal do Alexandre Mendes lá, que é o auxiliar dele. Ele que entende mais de tática e o Renato só fica na base do papinho, do vestiário, aquela coisa toda, no vamos lá, porra, aquela coisa que a gente já conhece da maioria dos técnicos, dos treineiros daqui, né? Agora, na individualidade, se a gente tiver um jogo que encaixe com o tipo, vale lembrar, ano passado e nesse ano, o Palmeiras perdeu para o Flamengo do Rogério Ceni. Então, mas o jogo da Supercopa, o Palmeiras jogou muito bem, foi um jogo igual. Foi um jogo igualzinho, e foi muita sorte do Flamengo. Jogou. O Palmeiras perdeu os pênaltis lá. E a vantagem que a gente tem de ter um goleiro que, na hora de decidir, principalmente quando chega numa disputa de pênaltis, é uma questão séria demais, né? O Rogério Ceni, o Diego Alves, ele parece que o cara fica gigante na frente do gol. E ainda mexe com o psicológico dos caras. Tu vê o que ele fez com o Danilo, né? Destruiu o Danilo. Ele entrou na mente do Danilo. Nossa, acabou com ele. Agora, com relação a técnico, assim, mas uma coisa é certa, eu quero que o Renato já saia, já tome o banho do Gatorade e já vá pro RH. Mas não pode ele ir sozinho, não. Tem um monte de gente lá no clube que tem que ir junto com ele. Não dá pra gente manter um técnico, mesmo que a gente traga um técnico, tem que trazer um técnico com staff qualificado, porque não dá para ter um preparador físico que trabalhava dando funcional na praia. Nem outro preparador físico que era técnico de crossfit. É sério, tem um cara lá, o tal de Rafael Vinick, o cara veio para trabalhar no Flamengo, nunca trabalhou em clube de futebol antes, e ele só foi para o clube porque ele era personal trainer de jogador. Personal trainer do Rodrigo Caio, do Diego Ribas, personal trainer de esposa de jogador. Ele só veio por causa disso. Tem um fisioterapeuta que era o fisioterapeuta particular do vice de futebol. Para a gente fazer uma reformulação, não dá para só varrer o técnico, não. Tem que varrer meia dúzia lá do departamento de futebol. Senão a gente vai continuar correndo atrás do rabo. Às vezes isso até explica a quantidade de lesões do time do Flamengo, né, cara? Sim. Um cara desse sem a vivência no futebol. Tinha uma época que a gente estava com problema. O fulano a gente até no grupo, a gente ficava lá
já tinha um Ctrl-C, Ctrl-V na rede social do clube, que era lá, o atleta fulano de tal foi avaliado e sentiu tal coisa, iniciou o tratamento. Várias vezes acontecia isso, aí fulano apareceu, teve um problema na transição e vai desfalcar o time por mais jogos. A tal da transição era cruel, parece que ali era um moedor de jogador ali, mas mesmo. Vamos ver. Acho que a gente pode ganhar, mas principalmente porque a gente tem muito jogador qualificado. Mas é aquilo, torcer para o Arrascaeta tá no mínimo, o mínimo aceitável para jogar uma partida inteira e torcer para explorar bem aquele lado direito lá do Palmeiras, porque não tem o Marcos Rocha, né? Vai ser o Mike, né? Pra mim, mesma coisa, os dois. Mas é 6 por meia dúzia mesmo. A diferença é que não tem um lateral, né? Não consegue lançar se o Bruno Henrique tiver com a cachorra, que nem algumas vezes ele tá, aí ele pode tentar enrolar, mas se não for bem aproveitado aquele lado ali... Colocar o Felipe Melo, pega 2 bordoadas nele com 5 minutos de jogo, ele já sair voando, e aí tá tudo certo. Sem clubismo, eu posso. Tá ficando na temperatura que eu quero. Aproveitando essa temperatura, então, seco, hein? Eu quero numa palavra só. Índio, campeão. Flamengo. Comelli. Palmeiras. Putz. Você, Eu pergunto pra esses caras. Eu vou perguntar pra esses caras. Eu não vou responder. O meu foi um chute, porque eu acabei de falar que não tem. Pra mim não tem favorito. Então eu chutei pra deixar igual o placar aí. Eu chutei pra não. Igualou, então. Corta essa. Tesoura essa pra Deus. Vamos lá. É explicável que, por técnica, o Flamengo tem mais jogadores. Apesar de que alguns estejam com potencial físico abaixo. Alguns até contundidos. Tecnicamente, ainda que o Abel não seja nenhum José Mourinho, mas ele me parece mais estudioso do que o próprio Renato. Parece uma frase bonita do Renato. Um que talvez consiga segurar mais na tática e o outro que consiga levar mais na técnica pelo talento individual. A tática é coletiva. A tática, você treinou e você mantém uma certa estabilidade naquele jogo. Quando você depende somente da técnica, porque nós chegamos à conclusão, depois do que vocês especialistas falaram sobre o Renato, se o cara acordar num dia ruim, ficamos na dúvida. Mas se o cara acordar num dia bom, Deus o livre. É por aí. É isso. O Renato, ele falou uma frase, ele tem uma frase que ele falou uma vez: quem sabe, sabe, quem não sabe, estuda. Profeta. É verdade. Diria eu que ele foi profeta. Agora, eu gostaria apenas de pedir aos senhores que mantivessem um pouco mais de alegria. O Humberto parece que torce para um time que está escapando da segundona. Os outros dois aí, eu vou te falar, meu. Então, parece que o Flamengo, sabe, tá arrasada também. É final de Libertadores. Ô Doug, a gente não tá nem dormindo. Ô Doug, mas sabe qual é o lance? Sabe qual é o lance também? No nosso caso, no Flamengo, quando o Jorge Jesus veio, meu irmão, a régua subiu absurdamente, como nunca teve aqui no Brasil, entendeu? E depois que ele saiu, o Ceni, o Domi e agora o Renato, a régua só caiu. E assim, tá a nível de Brasil, entendeu? Então, o que a gente teve em 2019, naqueles 6 meses mágicos, meu irmão, isso aí vai demorar muito a superar essa porra. Muito. Também acho. Muito. Também acho. Vai demorar muito. Para complementar isso aí, que eu também acho que é uma aberração, no bom sentido, porque foi muito proveitoso para o Flamengo e seria proveitoso para o Brasil se alguém tivesse o mínimo de vontade de pegar e tirar isso como uma lição, é de que é provado que um técnico mediano, nada de especial, o mínimo de profissionalismo, fez o que fez. Entendeu?
Porque você vai ver, o Jesus, velho, Jesus não é nada. Vamos desculpar, o Jesus não é nada. Sabe? Agora, é um técnico que, assim, que tinha só o Benfica no currículo. E, assim, sabe? Agora, é um cara que ele chegou com o mínimo de profissionalismo. Olha a revolução que ele fez. Olha o que ele fez com o futebol brasileiro. Ninguém se batia no Flamengo é porque estava num dia inspiradíssimo. Eu lembro, o Diniz acho que estreou contra o Saudades Diniz. Ele estreou contra o Flamengo. O Diniz Foi fez 1-1, um jogo 0-0. Foi 0-0. O Diniz fez uma puta de um jogo seguro. Foi um dos melhores jogos que eu vi do Diniz no São Paulo. E o Flamengo atacou de tudo quanto era jeito. Era um jogo que você não parava de ver. Sim. E a gente estava numa sequência de vitórias. Tava naquele embalo, Desde o jogo contra o Bahia, lá no primeiro turno. Porque a gente tinha Isso perdido era 0-0 do Bahia, a gente começou a ganhar pro Grêmio. E assim, é o mínimo de profissionalismo. Virou meme o bagulho do Tamarão, mas você vê, no fim das contas lá, o saldo da porra toda é que o mínimo de profissionalismo. É o mínimo de profissionalismo. E ninguém aprende com isso aí. O nego vai pegar e falar assim, o futebol brasileiro não é isso. O Doug. Vai ficar aí. O Doug. É que assim, os mesmos caras que criaram a frase o Campeonato Carioca é o mais charmoso do Brasil, devem ter criado a frase o Campeonato Brasileiro é o mais difícil do mundo. É difícil porque é nivelado por baixo, porque se pegar um cara com um pouquinho assim de conhecimento, um QI assim um pouquinho maior e um time que ele bote comprometimento no time, viu o que aconteceu. E se não fosse pelo time, quem ia ser campeão era o São Paulo, que estava com o time bem arrumado também. Sim. É porque coincidiu aí que a gente fez 90 pontos, né? 90 pontos. Ninguém vai conseguir aí, pelo menos nos próximos anos aí. Isso disputando Libertadores junto, né? Porque se você tá eliminado e coisa e tal, não estava disputando Libertadores, ganhou a Libertadores. A Copa do Brasil, né? A Copa do Brasil e perdemos os pênaltis, né? Mas estava disputando no mesmo jeito. Paramos nas quartas. Bom, para encerrar então essa versão pocket aqui, eu vou me despedir dos senhores. Doug. Obrigado, Fernando. Doug, tem mensagem ali no chat. Tem mensagem aqui no chat. Por favor. Quais são as mensagens? Nosso espectador assíduo aqui, o grande Cadu Garrido, abraço. Ele deu boa noite. Ele deu boa noite para todo mundo. Ele falou que o Renato é um Papai Joel que não fala inglês. Pois é. Boa Muito bom isso aí, definição. E definido também, né? Definido também. Exatamente. Opa. Ele ainda sugeriu. Muito Ele bem. ainda sugeriu Foi uma para. Copa de definição. Ele ainda sugeriu para o Flamengo pegar o Silvinho, óbvio que não. E para finalizar, ele até falou, ele fez uma pergunta aqui: qual elenco era competitivo a nível Brasil em 2019? O Jorge Jesus treinou o Flamengo para temporadas 2020 e 2021. O futebol brasileiro estava semi-amador. Tirando o Flamengo. Talvez. Tirando o Flamengo e o Palmeiras. O Santos. O O Santos. São Paulo vinha no bom trabalho também lá na Baixada. Mas... O Santos. O Santos fez A gente tem que pontuar também o seguinte. Sendo bem assim, talvez até um pouco injusto. O Flamengo só trouxe refúgio. Você tira um ou dois ali, o Arrascaeta, não, cara. o Arrascaeta, refúgio. O Bruno Henrique não estava mais jogando na Europa. O Bruno O Bruno Henrique Henrique estava em litígio com o Santos. Felipe Luiz voltando. O Felipe Luiz voltando. Já não tinha espaço na Europa. O Diego já estava, né? Mas tudo bem. Mas o Bruno Henrique já não estava. O Bruno Henrique já não estava mais jogando no Santos. Eu não sei se é porque ele estava de birra. Não, ele tinha problema de vista. A lesão. A lesão do Costa, ele estava cego. Isso também. Eu tinha esquecido da lesão dele. Mas beleza, o Gabigol saiu cheio de dúvida
cheio de dúvida do Santos, não sabia se voltar para a Europa, que não tinha mercado mais na Europa. Foi uma aposta. Não, Então, tipo assim, não foi. a- O Gabigol não. O Gabigol, assim, porque no ano anterior ele foi o artilheiro do brasileiro. Pelo não, Santos. eu tô falando, a questão da Europa não querer um cara novo Ah. de 22 anos, Sim, entendeu? Não querer de volta o cara, o artilheiro do Brasil, sim. é refúgio. É legal porque isso cria uma nova categoria, né? O cara nem é tão fora de série para ir para a Europa, mas também aqui no Brasil ele se sobressai nesse mar de Zé Mané. E aí, uma aí que coisa- tá, aí que tá o negócio. É aí que tipo tá o- isso. o que eu queria falar, o que eu queria concluir, é que assim, não é só o nosso futebol que tá pobre, é que a gente pega e vai tratar esses caras que pegaram e fizeram, logicamente que o Flamengo foi pelo menos um dos 10 melhores times, eu acho que pode ser até mais, ali um top 5 daquele tempo ali até o Mundial. O Flamengo é um dos melhores times do mundo. Ele é o top 5 fácil. Top 10, se você não quiser exagerar, mas assim, é top 5. Naquela época era o top 5. Só que você vai pegar e analisar, você vai colocar o Gabigol no patamar, beleza, o Gabigol é novo, tá, joia. Agora o Bruno Henrique é um bom jogador? É. Até outro dia a gente estava discutindo o Everton Ribeiro ser craque. E eu falei que o Everton Ribeiro é um bom jogador, mais nada, que a gente estava analisando o termo craque. Então, assim, por causa desses 6 meses meteóricos, sabe, tipo, gigantescos que o Flamengo teve, a gente pega e a gente sobe a régua num patamar tão grande que a gente vê até o Heraldo sendo mais realista do que muita gente, a gente fica até assustado, sabe? Então, assim, acho que é bom a gente pegar e assim, encarar esse jogo de sábado como um jogo. É um jogo, assim, eu acho que é sem precedentes, porque se o Galo não tivesse vacilado, poderia ter sido o Galo nessa final, sabe? Ou qualquer um dos dois também. E eu acho que, assim, Eu vou fazer o seguinte, então. tratar como um jogo, assim, esquecer e falar, olha, tipo, vai ser ali o cara que tiver mais brilho, o cara que tiver vontade de pegar e falar assim, puta, eu quero isso mais que você, vai ganhar. E, tipo, a gente tem que ser mais realista. Dizer quem vai vencer, então, é delicado porque nós temos opiniões aqui que podem ser suspeitas. Ainda que a gente não saiba quais são as opiniões suspeitas, porque nossos especialistas até mantêm uma postura totalmente imparcial, parabéns aos especialistas. Mas eu vou fazer uma pergunta final, porque eu estou virando abóbora. 90 minutos, prorrogação ou pênaltis? Comele. Numa palavra. Eu quero que vá para os pênaltis e com os dois times com 9 jogadores em campo. Ele quer viver Então, morto, é isso. 90 minutos, prorrogação ou pênaltis? Eu pênaltis. Porque tem mais jogo. Obrigado. Heraldo, não é o que você quer, é o que você acha. Prorrogação, 90 minutos, prorrogação ou pênaltis? Acho que é 90 minutos, não chega nos pênaltis, não. O Rui Castro, uma vez ele escreveu sobre a Libertadores no livro dele, ele disse que a Libertadores é uma competição perigosa e desleal, onde não basta saber ganhar, não basta saber jogar, tem que saber não jogar. Verdade. Tio, 90 minutos, prorrogação ou pênaltis? Não o que você quer, o que você acha que vai ser. Prorrogação. Humberto, 90. 90? 90. E esta foi a opinião dos nossos especialistas. Uma edição pocket voltada exclusivamente, pensada especificamente na final da Libertadores. Agradeço aos nossos especialistas, Fernando, Fio, Heraldo, Comeli, Humberto. Obrigado a todos, boa noite. E voltaremos oportunamente caso tenhamos alguma novidade. Um abraço a todos e tchau. E se ele estiver vivo também. Valeu, galera. Eu também, pô. Foi bom conhecer vocês. Boa noite.